Chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Marilu. Oi, Glauco, bom dia. Bom dia a quem está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. E vamos falar aqui sobre o MST. O Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou há uma semana o despejo de 450 famílias que vivem no acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o Marielle Vive, em Valinhos, interior de São Paulo. A decisão atende a uma ação judicial de reintegração de posse da Fazenda Eldorado Empreendimentos Imobiliários, que detém aí os registros cartorários de propriedade da área. A sociedade civil está reagindo contra essa decisão do Tribunal de Justiça. Ontem foi realizada uma live em defesa do acampamento, com a participação, entre outros, da procuradora Paula Ravanelli, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e também do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Hoje está programado um ato em defesa do acampamento Marielle Vive, às 14h, em frente ao Tribunal de Justiça de São Paulo, na Praça da Sé. A gente vai falar sobre esse acampamento, essa possível reintegração de posse, com Hiroshi Cel, ele que é engenheiro agrônomo, e com a Tarci Barreto, da coordenação estadual do MST aqui em São Paulo. Olá, Hiroshi, olá, Tarci, bom dia para vocês. Bom dia a todos e todas. Oi, Tarci, bom dia, Hiroshi. Bom dia. Bom dia, Marilu, e todos e todas que estão ouvindo a gente. Muito bem. Quem é essa criança linda que está no seu colo aí, Tassi? É o meu filhinho, a Ian. O Ian vai acompanhar aqui com a gente a entrevista. Muito bom, Tassi. Vamos lá, eu vou começar com o Hiroshi. Sabe por quê, Tassi? Na hora que o nosso repórter Rodrigo Gomes apresentou a reportagem ontem aqui no jornal, né, sobre essa decisão de reintegração de posse aí do terreno, onde fica o acampamento Marielle Vive, imediatamente me veio à mente a horta mandala, né, que o Hiroshi ajudou a fazer nesse acampamento. Então a gente conversou em algumas oportunidades aqui no jornal sobre essa horta, sobre a necessidade de água, junto também com uma integrante desse acampamento. Enfim, Hiroshi, você que participou de todo esse processo, né, de transformar um campo de futebol em horta, que não foi nada fácil, né, como você disse aqui, como é que é receber essa notícia de despejo? Para mim, além de ser surpresa, era algo que estava sendo cogitado, né? Mas o que a gente percebe é que nem eu conto, né? A horta, a terra, para um sem terra, a terra é a fonte de tudo. E a gente está vendo lá, ameaçando transformar aquela área já produtiva, o pessoal já faz caldo de cana, tem banana produzindo, tem verdura produzindo, tem tanta coisa produzindo que me lembra muito a minha própria história. Sabe, a história da minha família, quando chegou ao Brasil, era como escravos. Eles tinham que trabalhar para poder pagar a venda do proprietário da terra. Até que, finalmente, eles entenderam que, tendo uma horta em casa, não precisava comprar na mão do proprietário da terra. Aí eles conseguiram economizar para comprar a própria terra. Isso assim que eles chegaram ao Brasil. E a horta, na minha vida pessoal, foi importantíssimo, porque em Piracicaba, em 75, a farmácia do meu pai teve falência por causa de um assalto que ele teve e um derrame que ele sofreu. E foi uma horta que me fez estudar. Uma horta de 500 metros quadrados. Por isso, lá no Marielle, quando cada família ter direito a um pedacinho de terra, 500 metros é suficiente para uma família sobreviver, vender e sobreviver. Por isso, eu quero bater o pé e dizer que sim, 500 metros quadrados dá para uma família viver. Hiroshi, e essa transformação, né, do campo de futebol para uma horta, que é uma horta mandala, enfim,
todo esse processo, como é que você viu também a participação dos trabalhadores rurais sem terra, esse amor pela terra, né? Enfim, a terra é fundamental. Como é que você viu também a possibilidade, nesse momento de pandemia, eles terem essa comida e até também fornecerem, darem para as pessoas que estão com fome? Enfim, qual que foi esse envolvimento também emocional para você? Você é um integrante da sociedade, você é discípulo de Ana Maria Primavera, que foi a precursora da agroecologia no Brasil. Para você, como sociedade, é importante apoiar o MST nesse momento? Nesse momento de pandemia é fundamental, porque as pessoas perceberam que a imunidade vem do alimento que a gente come, do alimento mais natural possível. O quanto menos transformar esse alimento, melhor. Então, que privilégio dessas famílias que moram em torno do Marielle ter lá pessoas plantando alimento saudável. Nesse momento de pandemia em que a imunidade própria tem que estar alta, bem-vindo essas verduras agroecológicas, sabe? Bem-vindo essas famílias que estão plantando. Então, gostaria eu que tivesse um MST aqui perto para poder fornecer sempre essa verdura, sabe? Então, é um privilégio. Eu acho um privilégio ter um MST por perto. É isso que eu penso. Muito bem, e se essa ordem judicial de despejo, né, está contrariando aí uma lei, inclusive promulgada pelo Congresso Nacional em outubro desse ano, que é a Lei 14.216/21, e que suspende até 31 de dezembro as remoções forçadas por conta da pandemia. Eu queria que você falasse sobre essa atuação aí, no caso do Tribunal de Justiça, e também comentasse a atuação aí do Hiroshi junto com o movimento de vocês em ter feito aí a Horta Mandala. Oi, Tassi, acho que o teu microfone está fechado, é isso? Não. Oi, Tassi. Tassi, você me ouve? Você está me ouvindo, Tassi? Ele estava desligando sozinho. Ai, danadinho. Vamos lá, então. Então, Tassi, comenta aí a atuação do Hiroshi na Horta Mandala e também essa decisão da Justiça, do TJ de São Paulo. Muito bem, então a decisão ela é muito indignante, Marilu, muito indignante mesmo. Primeiro, que ali no acampamento a gente estava num processo intenso de negociação. Foi criada uma Câmara de Negociação com a participação do Ministério Público, da Prefeitura, de vários setores da sociedade civil, como universidades, o Hiroshi, né, também fazia parte, e chegaram a ser feitas reuniões com os proprietários, para a gente conseguir criar uma possibilidade, né, ali uma saída mediada, uma saída que garantisse também os direitos sociais das famílias. Então, a decisão ela é um ultraje, né, porque ela desrespeitou o que estava sendo construído na Câmara de Mediação. Ela define para a saída das famílias seguir a ABJD, que é uma definição do STF, que é até dia 3 de dezembro. Porque você acredita, Marilu, que os ruralistas, né, o latifúndio no nosso país, eles são tão organizados e são tão contra o povo que eles conseguiram retirar dessa lei 14.226, se não me engano, é isso mesmo, né? Conseguiram tirar as ocupações rurais para que o povo do campo, sim, pudesse ser despejado. O que é um absurdo, inclusive, para os direitos humanos, porque os direitos eles precisam ser equalizados, né? Não fazer nenhuma diferenciação. Então, a gente agora, né, o tribunal devolveu para a juíza local, seguindo essa definição, então, da BJD, 3 de dezembro, e a gente está num contexto muito difícil, porque a partir do 3 de dezembro, a juíza ainda não se pronunciou, pode ocorrer a reintegração de posse a qualquer momento. Então, é um absurdo, a prefeitura não está se responsabilizando pelas famílias e nós queremos muito ficar na terra. E aí, já pulando para outra pergunta. Aquela fazenda, eu não sei se o Hiroshi concorda comigo, mas eu considero revolucionário o que a gente fez em 3 anos e 8 meses ali, que a gente está, né? Que a gente entrou em 2018.
porque a fazenda era um pasto abandonado, gente. Vocês tinham que ver, se vocês olharem as fazendas vizinhas, vocês vão verificar. Um pasto abandonado, no caso, né, da Fazenda Eldorado, empreendimentos imobiliários, que a fazenda estava jogada, né, para especulação imobiliária, não tinha nenhuma cabeça de gado e ali estava completamente desmatado. O que o Marielle Vive, né, nós, o Movimento Sem Terra, as famílias do acampamento Marielle Vive, fizemos? A gente fez uma recuperação ambiental, a gente recuperou as duas nascentes que estão lá. Claro que ainda falta, né? Por isso que a gente quer ficar na terra, para a gente terminar de fazer essa recuperação ambiental também. A gente reflorestou a área, começamos a produzir alimentos saudáveis. Então, essa revolução que o Movimento Sem Terra está fazendo ali, numa área, imagina o que nós podemos fazer mais pela humanidade mesmo e para ter alimentos saudáveis para todos e todas. Exato, Tassi, o apoio do Hiroshi, o apoio, enfim, da procuradora que participou da live ontem, e tantos outros, o Dito, enfim, a sociedade civil, o apoio nesse momento é muito importante, né, Tassi? Muito importante, Marilu, fundamental. A gente precisa fazer uma pressão, primeiro, para denunciar o TJ, né, porque eles não podiam, nessa da STF, não poderia nem ter o julgamento dos processos. Então, foi um julgamento que não deveria ter acontecido. Ele não considera, por exemplo, que a ocupação, o acampamento tem mais de 3 anos, ou seja, as famílias ali já temos nossas casas, a gente já nasceram crianças desse processo, né? Já perdemos também companheiros, ou seja, as famílias estão organizadas ali naquele território. E a decisão não considera isso e não considera o direito à terra. A reforma agrária é um direito constitucional e nós precisamos lutar por isso. Então, a sociedade civil tem um papel muito importante de cobrar a prefeitura, a juíza, o TJ, agora o STF, né, que tem a possibilidade de prorrogar essa determinação que vai até o dia 3, para a gente conseguir garantir os direitos sociais e o direito à terra. Bem, Hiroshi, com a pandemia veio à tona aí o modo de vida, né? Como vivemos, enfim, nas cidades, no campo, seja aglomeração nos grandes centros, com a poluição que isso acarreta, a especulação imobiliária, como no interior aí o cultivo, né? Monocultura, criação de gado, confinamento de frango, de porco, queimadas em vários biomas. E essa área do acampamento, Marielle Vive, como disse a Tassi, né? É um local, enfim, onde a própria a empresa, né, que tem, enfim, que detém a posse aí, ela, do ponto de vista do meio ambiente, pode ser prejudicada, ou seja, nesse momento, com o acampamento, o meio ambiente está sendo preservado. É importante também, sob esse ponto de vista, né, Hiroshi, essa ocupação? Fundamental, porque você olhar em volta, só tem condomínio cimentado, fechado, é um câncer na sociedade esses condomínios, porque só produzem lixo e esgoto. E eles se isolam, né? E essa terra do Marielle já está todo plantado, já está produzindo alimento, já tem famílias, crianças que estudam, que com essa atitude, essas crianças vão perder ano letivo, cento e tantas crianças estão estudando em escolas formais, né? Então vai ser um abalo tremendo. E isso a sociedade não deve permitir. Essa uma terra que está sendo preservada, lá tem nascentes, lá faz parte de um sistema de recarga das águas de chuva no entorno. É fundamental. O Marielle não é só mais um assentamento. O Marielle vamos dizer assim, é um motivo de mostrar que realmente a agricultura familiar é fundamental, com a proximidade também do consumidor, que lá tem muitos consumidores que dependem também do Marielle, que precisam do Marielle lá. Agora, Hiroshi, você já imaginou essa horta sendo destruída por uma possível integração? Nossa. É uma tristeza, assim, vai contra tudo que é cristão, vai contra tudo que é legal, que é humano, sabe? É uma desumanidade isso. Isso é uma coisa que a sociedade civil não deve permitir. É desumano.
Exato, Tassi, essa cena, né? Enfim, que vem na nossa cabeça quando tem essa notícia dessa destruição, essa reintegração de posse e destruir tudo que foi construído. O que passa na tua cabeça também, Tassi? Oi, Tassi. Tá conseguindo abrir o microfone agora? Agora sim, vamos lá. Sozinho. Sim, agora sim, pode falar. Essa cena é terrível, né? É desesperador. Quem já passou por uma reintegração de posse, eu passei, infelizmente, por um traje, assim, à dignidade humana, né? Talvez é um ataque direto aos direitos humanos. A gente não consegue imaginar ali, como eu falei, a casa, né? De tantas pessoas, a gente construiu uma história, né? Uma história de construção coletiva, de poder popular, de fortalecimento ali de trabalho. A gente tem diversas experiências, a gente tem uma cozinha coletiva que funciona desde o primeiro dia do acampamento e distribui refeições, e as próprias famílias que produzem, né, ali, preparam os alimentos. A gente tem um coletivo de mulheres para geração de renda. A gente tem a nossa escola, Luiz Ferreira, em homenagem a um companheiro que foi assassinado numa luta por água. Então, a gente está fazendo uma luta por água e um assassino atropelou esse companheiro, sendo que nem água a gente tinha no nosso acampamento. Então, a gente não consegue imaginar essa história ser destruída por uma decisão judicial, sem prever uma negociação, um processo que poderia ali garantir o direito das famílias à terra. E a luta pelo Marielle, ela é uma luta, precisa ser uma luta de todos e todas. Porque quando o capital, né, detém as terras, é isso que Hiroshi falou, é a impermeabilização do solo. A gente está vendo o tanto de doenças novas que tem chegado, e isso é devido ao modelo de produção no campo. Então, nós estamos... A gente não pode achar que as famílias vão ficar sem casa, tudo bem. Não, isso ataca todos nós. Nós precisamos defender todos os territórios que são da reforma agrária, que são indígenas, que são quilombolas, porque eles são fundamentais para a nossa saúde, né? E para a sociedade brasileira. E para o Ian, que está aí no seu colo, né? Para ele é fundamental. A gente tem que pensar muito nas próximas gerações, crise hídrica, aquecimento global. Tem muitas crianças aí, não é isso? Temos muitas crianças, são mais de 150 crianças. E nós temos atividades infantil, reforço escolar. E a partir da infância, Hiroshi, é possível já aprender aí o valor da plantação, desse tipo de agricultura familiar? Você que vem de uma família que é de agricultores, Hiroshi? Sim, lá no Marielle a gente observa, né, a mudança de hábitos. A criançada passa na horta e pede tomatinho, e pede cenoura, sabe? E vai começando a mudar os hábitos, porque está ali fresquinho, facinho de comer, facinho de pegar, né? Uma cenourinha, um tomatinho, e vai aprendendo a gostar. Então, é fundamental esse apoio da sociedade. O que está acontecendo lá é algo assim que causa uma indignação tremenda. Em pleno século XXI, a gente tem uma barbárie dessa. Certo, então... Portanto, a luta vai ser fundamental daqui para frente. A gente tem que falar sempre sobre esse acampamento. Marielle vive porque vive. Enfim, e a simbologia da Marielle, né, do nome Marielle, né, da vereadora que foi assassinada. Quer dizer, tem que se manter viva também essa memória, né, Hiroshi? E Tassi. Sim, porque também não foi resolvido, né? Ainda não está resolvida essa história. A gente costuma dizer assim... Marilu, tentaram nos enterrar, mas nós somos sementes. E quando a gente escolheu o nome Marielle, foi pensando nisso, né? Contra as ofensivas dos donos do poder, a organização popular na luta. Muito bem, e com essa mensagem a gente encerra aqui a nossa entrevista com a Tassi Barreto, da Coordenação Estadual do MST. Lembrando que hoje, a partir das 14h, vai ter uma mobilização
em frente ao Tribunal de Justiça de São Paulo, na Praça da Sé, contra essa decisão do Tribunal de Justiça pela reintegração de posse com o acampamento Marielle Vive. Muito obrigada, Tassi, da Coordenação Estadual do MST, e o Hiroshi Cel, que é engenheiro agrônomo. Um beijo para vocês. Muitíssimo obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Beijo pro Ian. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.